dizer que meu coração ele se alegra por estar aqui, né, com os irmãos. É a primeira vez que eu venho aqui no domingo. Ele está uma vez por mês na quinta-feira, e agora quase que umas 2, 3 quintas-feiras que eu não vim mais porque eu estou em aula. Mas em 17 anos de igreja é a primeira vez que eu vim no domingo, então é um prazer estar aqui com vocês aqui. Uma honra. Eu amo vocês. Amém? Amo vocês de coração. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos. Está lá em 2 Reis 4. 2 Reis 4. Em 4 e 8. Quem achou, dá um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém? Todos acharam? 4 e 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com todo desvelo, que se há de fazer, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Ela quis dizer assim: está tudo bem comigo, estou satisfeita, estou feliz. 14. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva o menino para sua mãe. 20. E ele a tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me um dos seus moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Filho morto, ela responde: vai tudo bem. Então abordou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre a ela ao encontro e dize: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse a Geazi: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar ela.
Disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, 28, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Eliseu pensou que ele fazendo isso, Geazi fazendo isso, o filho ia ressuscitar. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele Então entrou ele e fechou a porta sobre ele os ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a boca na sua boca e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois disso voltou e passou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir. E se estendendo sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. O menino ressuscitou. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. E chamou-a e veio ela. E ele disse, toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e inclinando a terra, tomou o seu filho e saiu. Até aqui, irmãos. Essa é uma passagem que já por algumas oportunidades eu tive o privilégio de fazer uma ministração. E o título dessa mensagem que eu coloquei é Aprendendo com a Mulher Sunamita. Essa mulher, ela tem muito para nos ensinar. Como que pode uma mulher com tamanha sabedoria, com tamanha fé, com tamanho autocontrole, sem ao menos ter o seu nome exposto na palavra de Deus? A Bíblia refere-se à mulher sunamita, a mulher de Sunem, né? Sunem era uma cidade muito próspera na agricultura, e Sunem significa lugar de descanso. Não é à toa que quando Eliseu pergunta para ela assim, tu queres que eu faça alguma coisa por ti? Existe algo que eu faça para te ajudar? Quer que eu fale com o chefe do exército? Quer que eu fale com o rei para te ajudar em alguma coisa? A mulher falou assim, não, eu habito no meio do meu povo, está tudo certo. E a Bíblia fala no 2 Reis 4 e 8, que era uma mulher rica. Então era uma mulher que tinha grana, não era uma solteirona, era uma mulher que tinha um marido, né? Uma mulher provavelmente bem vista na cidade, na região, bem requisitada. E eu me pergunto assim, por que uma mulher dessa, que tem tanto a nos ensinar, pelo menos não foi escrita, né? Não foi escrito o nome dela. Pô, o Geazi, que a gente conhece a história de Geazi, depois quis pegar a porção da bênção lá, que Eliseu rejeitou. Cara, esse cara tem um nome escrito, poderia só falar assim, o moço de Eliseu, mas não, Geazi tem um nome. E a mulher, que tem um padrão de fé, assim, uma fé assim, excelente, um autocontrole, uma maturidade, ela não tem nenhum nome. E eu queria meditar sobre alguns pontos, sobre 5 pontos que essa mulher ela tem para nos ensinar. Essa mulher ela tem alguma coisa para ensinar para a igreja. Uma mulher, como já disse, uma mulher que tinha todas as coisas. Uma mulher bem requisitada. Acredito, a Bíblia não é clara, mas provavelmente era uma mulher de mais idade, tá? E uma mulher rica que tinha tudo. E eu queria trazer alguns pontos para a gente conversar nessa noite.
O primeiro ponto que ela nos ensina é que ela trouxe para perto dela uma pessoa cheia de Deus. A mulher sunamita, quando viu Eliseu passando, ela disse para o seu marido assim: marido, eis que aí está um homem de Deus. A mulher não se contentou em somente dar pão para ele, Maurício. A mulher falou para o marido assim: marido, vamos fazer um puxadinho aqui em cima da nossa casa, e vamos fazer um quarto para ele. Vamos botar uma cama, vamos botar uma cadeira, vamos botar uma mesinha, vamos botar uma lanterna lá, vamos botar um Wi-Fi para ele acessar o Facebook, e ele fica tranquilo lá no quartinho dele. E o marido assim fez. E todas as vezes que Eliseu, no seu serviço, no seu ministério, passava por Sunem, ele repousava na casa da sunamita. Então todas as vezes que esse homem, que era o profeta de Israel, que era o cara que combatia diretamente contra a idolatria, contra coisas erradas que muitas vezes Israel estava na mão, esse cara pousava na casa dela. E ela trouxe para perto dela um homem cheio de Deus. Em 1 Coríntios 15, lá no verso 33, fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não sei vocês, mas eu já cansei de ver rato de igreja. Quando eu falo rato de igreja, é que já está há muito tempo dentro da igreja, Everton. Pirar o cabeção, porque começa a se associar com pessoas que não são de Deus. Pessoas que não têm nada de Deus. Pessoas que não são comprometidas com as coisas de Deus. O rato de igreja gostava de vir na igreja, o outro lá queria ir para a balada. E daqui a pouco ele era influenciado e saía. O rato de igreja, ele queria honrar sua esposa e ser fiel a ela. O outro lá queria trair, porque é normal hoje no mundo trair. E daqui a pouco ele começa a achar normal. E nós temos uma tendência, se nós não vigiarmos, de nós olharmos para as pessoas que não têm nada de Deus e aquelas que têm, a gente se afasta. Só que essa mulher, ela traz um ensinamento muito forte para mim, irmãos. Ela se associa, ela se aproxima de pessoas que têm Deus. Eu não estou falando de forma nenhuma que você não pode se relacionar com uma pessoa que não conhece o Senhor. Você trabalha numa empresa do mundo, né? Você come uma comida do mundo. Você muitas vezes estuda num colégio do mundo, né? Tem gente que fala: não, mas tem que ser tudo de Deus. Meu irmão, a gente está no mundo. A oração de Jesus Cristo era que nós não viéssemos, né, sair do mundo, mas que nos livrassem do mal. Nós podemos estar sim no mundo, mas nós não sermos do mundo. A gente pode estar no meio de pessoas, talvez, no nosso trabalho, pessoas totalmente incrédulas, pessoas que não têm o mesmo pensamento que a gente, mas a gente não fazer parte daquele grupo. E muitas vezes as pessoas não se associam, não se aproximam das pessoas que devem se aproximar e acabam se aproximando daquelas que não devem se aproximar. Às vezes fala assim: não, mas eu não me identifico, né? Tem um pastor que sempre fala isso. Eu não me identifico com as pessoas da igreja. Meu amado, você não é da igreja então. Nossa, mas eu não tenho identificação com aquele povo ali. Você não é daquele povo. Nossa, mas é que eles pensam muito diferente de mim, porque a tua cabeça talvez é do mundo ainda, não é uma cabeça de Deus. E nós precisamos, Lucas, nos aproximar de pessoas que têm Deus. Nós precisamos trazer para o nosso relacionamento pessoas que são cheias de Deus. Nós podemos sim conversar com as pessoas no nosso trabalho, que não conhecem o Senhor. Vamos evangelizar, vamos almoçar com elas, vamos fazer uma viagem talvez com elas, de negócio, eu não sei. Mas a gente não pode se associar com pessoas assim. A gente deve se associar e trazer para perto pessoas que são cheias de Deus.
Porque quando nós entendemos esse princípio, nós estamos trazendo a presença de Deus para perto de nós. Muitas vezes nós estamos, Ângela, tristes, nós estamos angustiados, nós estamos deprimidos com os nossos problemas. Muitas vezes a gente está para baixo e chega uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, chega um homem cheio do Espírito Santo de Deus perto da gente e começa a falar algumas coisas, o nosso ânimo não muda. A gente sai de uma conversa, a gente sai de um momento especial com essa pessoa, a gente sai renovado. A nossa cabeça sai diferente. E com pessoas que são bem de Deus mesmo, a gente sai com vontade de orar para casa. Depois de uma conversa com um homem ou com uma mulher dessa. Dá vontade de ser mais fiel à esposa, dá vontade de ser mais fiel a Jesus Cristo, dá vontade de ser mais submisso ao pastor. Porque pessoas de Deus têm essa característica de passar o Espírito Santo de Deus. O rio de água viva que flui dentro do nosso interior, isso jorra para as pessoas. E nós precisamos não somente dar, mas também receber de pessoas que são cheias de Deus. Eu vim falando, e não é porque o Lucas está aqui. Se ele não estivesse aqui, eu também ia falar da mesma forma. Eu vim falando para a Samara no carro assim, Samara, eu cada dia mais, eu quis falar até apaixonado, mas a Samara disse, pô, apaixonado tem que ser por mim. Eu estou cada dia mais admirado pelo Lucas, eu falei. Né? Eu ia falar apaixonado, mas não, eu falei admirado. Samara, né? Admirado pela conduta, pela forma de pensar, pela submissão aos pais, né? Pela postura, né, de um homem. E como é gostoso estar do lado de pessoas como o Lucas. Amém. Como é gostoso estar do lado de pessoas que são cheias de Deus, na simplicidade dele, na humildade dele, no jeitinho dele, né? E eu lembro como se fosse hoje. Não sei se vocês estão há quantos anos namorando? 1 e 10. Acho que bem no início do namoro de vocês, eu lembro um dia o Lucas estava sentado aqui numa quinta-feira e foi ministrado algumas coisas da vida do Lucas. O Lucas era seco ainda, seco, não tinha nada. Não tinha nem cacuete de crente, Everton. Nem cacuete, nada, né? Tem uns caras que já estão com cacuete, né? Ou vaso, ou que manto. Nada. E o Lucas, a gente falou algumas coisas para ele, a gente vê a transformação, Jesus enchendo ele, né? E o Lucas certamente é uma referência para mim. Para mim. Eu falo para a Samara assim, meu Deus do céu, como eu preciso aprender com esse menino. E a gente precisa se aproximar de pessoas assim, irmãos. Amém? Gente, crente que não anda com crente, talvez não seja crente. Do lado de homens de Deus nós somos abençoados. A mulher, ela fez um quarto para Eliseu. Não sei se vocês já pararam para pensar. Ela fez um quarto para ele. E esse quarto simboliza intimidade, irmãos. Quarto é um local de intimidade. Você tem que ter intimidade com pessoas que são cheias de Deus. Você tem que ter intimidade com pessoas que têm muito a oferecer para você. Amém? Segundo ponto, irmãos. A mulher sunamita, ela nos ensina que ela era grata pelas coisas que tinha e por quem ela era. Everton, quando eu vejo uma pessoa grata, é muito gostoso estar do lado de uma pessoa. Como é ruim estar do lado de um murmurento. Eu não sei nem se existe essa palavra, existe murmurento. Como é ruim estar do lado de uma pessoa que só reclama. E tem às vezes pessoas que aos nossos olhos não, mas esse aí está passando por uma luta mesmo, então é normal reclamar. Mas tem gente que tu olha, está tudo certo com ele e continua reclamando. Tem pessoas que tu olha, né, Maurício? Não, mas está uma benção, só reclama. Esse tipo de gente que só murmura, eu acho que quando as coisas começam a ficar certas, ele começa assim, não, eu tenho que arrumar um problema aqui. Eu tenho que arrumar alguma coisa porque está muito normal o negócio aqui, eu tenho que arrumar um probleminha. E essa mulher nos ensina que gratidão, ela gera alguma coisa. O pilar, talvez a base da adoração a Deus é a gratidão. É impossível nós nos declararmos adoradores
de Jesus Cristo, adoradores do grande Deus, se nós não formos gratos por tudo? Essa mulher era grata por tudo. No versículo 13, você está com a Bíblia aberta aí? Porque ele dissera, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse, eu habito no meio do meu povo. Ela está dizendo assim, não, está tudo certo. Eu estou feliz aqui, eu estou satisfeita. Eu estou realizada. E como nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Talvez, muitas vezes, nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, com as coisas que a gente tem que resolver para frente, Everton, que a gente se esquece de agradecer pelo alimento. A gente começa a se esquecer de agradecer pelo cobertor que nós temos para dormir à noite. A gente começa a se esquecer da casa que Deus nos deu. Muitos não têm casa. Deus nos deu uma casa, Deus nos deu uma cama, Deus nos deu um carro para andar. Deus nos deu roupa para vestir. Deus nos deu comida. E a gente fica pensando na promoção, a gente fica pensando no problema tal, na enfermidade tal, e a gente se esquece de ser grato. Isso é muito característico nos jovens. Os jovens, eles são muito sonhadores. Mas quando Deus, eu penso assim, quando Deus olha um jovem grato, um jovem que é grato por todas as coisas, Deus começa a abençoar esse jovem. Quando Deus enxerga, e essa mulher era uma mulher velha, eu acredito. Quando Deus percebe uma pessoa que é grata por todas as coisas, não está tudo, as coisas não estão muito bem, mas obrigado, Senhor. Eu sou muito grato a Ti. Obrigado pelo meu marido. Não estou aqui chupando o dedo. Tenho meu marido. Não estou aqui solteirona, Deus. Tenho o meu esposo, tenho o meu namorado. E eu te pergunto nessa noite, meu amado, você tem agradecido a Deus por todas as coisas? Ou ainda rola um pinguinho de murmuração? Porque Deus não te deu aquilo que você esperava. Porque Deus não concedeu ainda aquele sonho. Terceiro, a mulher sunamita nos ensina que ela teve o seu sonho concedido, apesar da sua frustração. A gente precisa meditar para entender isso aqui. A mulher sunamita, vai ali no 14, irmãos. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? Eliseu estava perguntando para Geazi, ela está falando que está feliz com tudo, o que eu posso fazer por essa mulher? E disse Geazi, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama, e chamando a ele se pôs à porta. E ela disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E disse ela, não, meu senhor, não mintas a tua serva. A mulher, ela expressa uma frustração, Afrânio. Ela era grata por todas as coisas, só que quando Eliseu chega para ela assim, tu vais ter um filho. A mulher, ela se abre. E ela fala assim, não, por favor, não minta a tua serva. Não minta. Ela demonstra uma frustração. Porque provavelmente ela já durante muito tempo queria ter um filho. E ela não conseguiu ter filho. E isso tem um ensinamento muito forte, irmãos. Porque a gratidão e se aproximar de pessoas que são de Deus, pessoas que são cheias de Deus, isso gera bênção na nossa vida. Não que nós queremos bênção. Não que nós somos caçadores de bênção, como muitos são aí. Nós somos caçadores de Deus. Amém? Amém. Mas quando nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas, quando nós estamos perto de pessoas que nos acrescentam, isso acaba gerando bênçãos a nós. E mesmo que essas bênçãos sejam bênçãos de frustrações que você já teve e que você tem. Existem pessoas nas igrejas que não sonham mais. As pessoas perderam os sonhos. Porque já lutaram tanto pela realização desse sonho e o sonho não aconteceu, que elas se frustraram. São pessoas que desistiram
talvez de coisas que anos atrás queriam e hoje já se conformaram. E eu não estou julgando essa conformidade, não é isso. Mas talvez aquilo que você há anos atrás queria e ainda não aconteceu, o Senhor pode conceder na tua vida novamente. O Senhor pode conceder hoje. E ela teve o seu sonho realizado. Era uma mulher mais velha, provavelmente frustrada por tentar ter filho e não ter tido sucesso. Meu amado, Deus nessa noite quer restaurar os teus sonhos. Deus quer conceder aquilo que você imaginava que não vai mais acontecer e que nunca mais pode acontecer. Isso Deus quer fazer. Deus quer restaurar aquilo que foi perdido. Aquilo que Deus uma vez colocou no teu coração, queria fazer, e você já inúmeras vezes ouviu que iria acontecer e nunca aconteceu. Meu amado, basta uma palavra dele para que tudo mude. Basta uma palavra de Deus para que a tua vida se transforme. Qual a tua frustração? Eu te pergunto nessa noite, se existe alguma frustração de algo que não aconteceu ainda. Não estou me referindo a algo que não tem um fundamento bíblico, porque creio que Deus não vai fazer isso. Deus só faz aquilo que está embasado na sua palavra. Tudo que está fora da palavra de Deus é heresia e Deus não faz. Mas talvez algumas coisas já brotaram no teu coração. Ministérios que Deus colocou no teu coração. Algo que você iria fazer para o Senhor e Deus colocou no coração teu há anos atrás, e com o passar do tempo isso gerou uma frustração dentro de ti e isso não aconteceu. Eu te digo em nome de Jesus Cristo que Deus pode voltar a fazer, meu amado. Que Deus não se esqueceu de ti. Que Deus te ama. Terceiro, como bem falei, ela teve o seu sonho concedido apesar da sua frustração. Meu amado, confie em Deus. Quarto, irmãos. Lá no 18, vai ler no 18 comigo, irmãos. Deixa a tua Bíblia bem abertinha aí. Depois de ela ter recebido o filho dela, mediante a palavra do homem de Deus. 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o para sua mãe. Segundo alguns teólogos, esse menino ele faleceu de insolação, porque ele estava no meio da agricultura e provavelmente era um dia com um sol muito forte. E aqueles que têm insolação muitas vezes têm essa dor na cabeça. 20. E ele tomou e levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. 23. E disse ele: por que vais hoje a ele? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Com o filho morto, Lucas. Ela não tinha sido mandada embora do trabalho. Ela estava com o filho morto. E ela fala para o marido dela: tudo vai bem. 24. Então abordou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus e ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro dela e diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse para Geazi: vai bem. Cara, isso é intrigante, me intriga. Como pode uma pessoa que tem o seu filho morto, ela não bateu o carro, ela não estava frustrada porque não recebeu a promoção,
Ela estava com o filho morto. O filho tinha morrido. E ela fala para o marido: marido, está tudo bem. E depois chega Geazi, o moço de Eliseu, diante dela e pergunta: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela fala para o moço de Deus: vai tudo bem. Irmãos, quarto ponto, ela sabia para quem abrir o coração. E ela nos ensina isso. Essa mulher tinha uma fé excelente, no meu modo de ver. Ela tinha um autocontrole muito sublime. Lá em Provérbios 24:10, a Bíblia fala que se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Muitas vezes as pessoas, é só passar por um ventinho, Lucas, é só passar por um probleminha, a pessoa já fica desesperada. É só dar um negocinho de nada, a pessoa já se descabela, já sai reclamando para todo mundo. Chega na igreja, fala até para a criança de 2 anos de idade que está passando por um problema. Essa mulher sabia para quem abrir o coração. Nós estávamos conversando ontem, Ângela, e eu acredito que realmente a igreja é um hospital. Essa visão que as pessoas têm, que na igreja tem que estar tudo certo, eu acho que não é bem assim não. A gente tem que chegar muitas vezes, abrir o nosso coração: não estou bem, Everton. Eu estou passando por esse problema, eu estou com essa dificuldade, eu tenho essa frustração, está acontecendo isso comigo. Mas nós temos que entender e nós temos que aprender com essa mulher que nós devemos abrir o nosso coração para pessoas que podem nos ajudar. Porque quem não pode te ajudar, meu amado, você só abre o coração para essa pessoa, você só está murmurando, porque essa pessoa não pode fazer nada para você. E essa mulher nos ensina. Ela não fala para o marido, porque o marido não podia trazer o filho de volta. Ela não fala para Geazi, porque Geazi, o moço de Eliseu, não podia trazer o filho dela de volta. Mas quando ela chega diante de Eliseu, ela se joga nos pés dele. Ela começa a chorar. E ela fala assim: eu não te falei, não me enganas, que tu não me enganasse. Eu te pedi algum filho, eu não pedi nada, eu falei que estava tudo bem. E o moço de Eliseu talvez fica meio sem entender. E ela abre o coração para quem pode ajudar ela. Muitas pessoas estão frustradas nas igrejas. Pessoas que se dizem pessoas de Deus, porque não procuram mais os pastores. As pessoas muitas vezes estão guardando uma bomba, uma dinamite dentro de si, Everton, e as pessoas estão explodindo. A gente precisa aprender para que a gente fala. Muitas vezes a gente abre o nosso coração para pessoas incrédulas no nosso trabalho. Eu vejo meninas, eu vejo jovens abrindo o seu coração para pessoas que não têm nada de Deus, pedindo conselhos para gente que não tem nada de Deus, Ângela. Expondo as suas intimidades para pessoas que não têm nada de Deus. E para homens e mulheres que podem ajudá-los, esses eles não falam por vergonha. Essa mulher nos ensina, meu amado, você sabe para quem abrir o seu coração. Muitas vezes você tem falado para as pessoas, mas você não entra mais no teu quarto, não fecha mais a tua porta e você não chora mais para Deus. Porque você se frustrou, Deus não respondeu a tua oração, mas eu te digo nessa noite, o Senhor continua com os seus ouvidos inclinados, o Senhor não se esqueceu de ti, meu amado. Deus não se esqueceu de ti, chora para Ele. Chora para Ele, porque Ele vai te ouvir. Para Ele você pode falar. Eu queria abrir só um parênteses antes de ir para o último ponto, o quinto.
que é sobre algumas atitudes de Eliseu. Você que se considera uma pessoa de Deus, o tema dessa mensagem é aprendendo com a mulher sunamita, mas Eliseu ele faz algumas coisas que me intrigaram e me intriga. E eu queria fazer um breve parêntese sobre algumas coisas que Eliseu fez. No 27, irmãos, chegando ela, pois, ao homem de Deus, a um monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, um homem de Deus, deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. O cara foi humilde para falar assim, Deus não falou ainda para mim o que está acontecendo com ela. Preciso ouvir dela. Tem uns caras aí que já chega, né? Cheio de Espírito Santo. Eu já sei tudo. E nem conversa com a pessoa. Vamos conversar, meu irmão. Vamos ter um calor humano. Amém? E disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te irei deixar. Então se levantou e seguiu. Ele foi até o encontro do menino também. Só que Geazi já tinha ido na frente, 31. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou-se a encontrar-se com ele e trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino. Irmãos, eu acredito que Geazi não sabia que esse menino tinha morrido. Porque a mulher, ela abriu o coração para Eliseu, não para Geazi. Geazi tentou tirar ela assim, não atrapalhe meu senhor, ei, sai daqui. E Eliseu fala assim, não, Geazi deixa, porque Deus não me revelou, então eu vou conversar com ela. Eu acredito que até Geazi estava num canto. E eu me pergunto por que o bordão de Eliseu não funcionou, sendo que ele falou isso. Por que ele mandou fazer? Ele é um cara de Deus, ele era um homem cheio de Deus. A sunamita falou no início lá do 8, olha aqui, está passando um homem de Deus. Eu vejo que ele é um homem de Deus. Irmãos, Eliseu era um homem cheio de Deus, amém? Os irmãos concordam com isso. Mas por que o bordão dele não funciona? Por que o bordão não curou? Meu amado, eu entendo que o bordão não curou, porque Deus queria usar Eliseu, não o bordão. Amém. E isso me responde, e em partes, irmãos, eu tenho vivido isso pessoalmente. Às vezes Deus fala algumas coisas contigo, e Deus quer te usar. Deus não quer usar o outro, mas Deus quer te usar. Deus falou alguma coisa contigo, não falou alguma coisa com o teu esposo, não falou alguma coisa com o pastor, não falou alguma coisa com o ministro do louvor, mas falou contigo. E você fala assim, não, isso aqui é o pastor que faz. É o bordão que faz. Vai lá, bordão, faz. Mas Deus falou contigo, era para tu fazer. E muitas vezes, irmãos, esse bordão ele vai para lá, toca na cabeça de um menino, não acontece nada, Lucas. Esse bordão vai lá, faz e não acontece nada. Daqui a pouco o bordão volta para ti e fala assim, não aconteceu aquilo que tu me falou, Daniel, que era para a gente fazer aqui na igreja, não está dando certo. Aí tu vai lá, faz e o negócio acontece. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus quer te usar. É contigo o negócio. Durante muito tempo, eu fugi de pregar, de liderar. Deus sabe que é verdade. Eu não queria. Ontem até à noite eu estava conversando com um jovem da igreja. Eu abri meu coração para ele assim, durante muitos anos. Recebi a profecia, vai ser um pastor, Deus vai te usar. Pelo amor de Deus, pastor o quê? Para trás de mim, Satanás. E eu fugia durante muito tempo. E eu entendo que essa responsabilidade que eu jogava no ombro de outras pessoas, nossa, mas a igreja precisa fazer, a igreja precisa, eu já faço isso, já faço aquilo. Não, os irmãos precisam fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse há tempos atrás.
Talvez se eu tivesse abraçado há tempos atrás, as coisas já seriam diferentes hoje. Talvez alguns irmãos não teriam se desviado. E a responsabilidade é minha, irmãos. Talvez a minha família seria diferente se eu tivesse assumido a responsabilidade, se eu não tivesse mandado um bordão. Se eu não tivesse falado assim, ó, bordão, vai lá e toca na cabeça do menino. Quem tinha que ir era eu. E eu te trago isso em nome de Jesus. Que você não use o bordão, meu amado, mas já você. Certamente Deus colocou algumas coisas no teu e no meu coração. E colocou no teu, plantou no seu. E essas coisas que Deus plantou no seu coração, Ele quer que você faça. É você que faça. É você, não é o bordão. Amém. Segundo ponto intrigante, rapidamente, irmãos. Eliseu, ele orou ao Senhor pelo menino. E ele fechou a porta. Fechar a porta é ficar no secreto. Ninguém vê. Você que é um homem de Deus, meu amado, você precisa voltar para o secreto. Você precisa voltar para o teu quarto, fechar a porta. E o Deus que está nos céus, que ouve todas as coisas, Ele vai te responder. Você precisa voltar e buscar ao Deus de Israel. Você precisa voltar a chorar diante dele, no seu quarto, quando ninguém está vendo. Você precisa voltar a levantar as tuas mãos, não somente dentro da igreja, mas quando ninguém está olhando. Você precisa voltar a clamar a Deus da forma que você talvez já clamou um dia. Hoje, muitas vezes, nós não temos a presença de Deus, Afrânio. É porque nós deixamos de buscar a Deus. As coisas não acontecem nas nossas vidas. Eu não estou falando de hipótese alguma. Deus conhece o meu coração. Eu não estou falando em promoção. Eu não estou falando em bênção material. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando espiritualmente em nós. Em coisas que Deus quer fazer. Porque a gente deixou de buscar a Deus em secreto. Eliseu, ele fez o natural. Ele colocou a boca na boca. Ele colocou o olho no olho. Ele colocou a mão na mão do menino. Alguns teólogos falam que ele jogou ar na boca do menino. Trazendo para o nosso dia, irmãos, ele fez uma respiração boca a boca. Espero que esse movimento não entenda de forma errada essa passagem. O movimento que está por aí hoje, né? Eliseu não se aproveitou do menino. Eliseu, ele fez o natural. Ele orou a Deus, pediu a Deus, então, o menino está assim, vamos fazer alguma coisa aqui. E ele fez uma respiração boca a boca, boca na boca, olho no olho e mão na mão. A mão simbolizava o calor. Ele trouxe calor para o corpo do menino. Muitas vezes a gente só ora, mas a gente não faz o natural. Muitas vezes a gente pede para Deus fazer algumas coisas, mas Deus fala assim, vai lá e faz isso. Aí a gente fala assim para Deus, não Deus, mas quem tem que fazer isso é tu. E Deus fala assim, não, eu não vou fazer isso, quem faz é você. Mas Deus, mas tu é o Senhor. Ele disse, mas eu te fiz, eu te dei força, eu te dei inteligência, faça isso. Quando você fizer isso, isso vai acontecer. Isso é boca na boca, irmãos, isso é olho no olho e mão na mão. E por último, me intriga muito a situação de Eliseu, ele não se conformar quando o menino aqueceu. A Bíblia fala que o menino, ele começou a aquecer quando Eliseu colocou a boca na boca, olho no olho e a mão na mão. Ele aqueceu, mas ele não levantou. E muitas vezes nós nos conformamos com o aquecimento, nós, pessoas cheias de Deus, nós nos conformamos em ver um simples aquecimento na nossa família. A gente se conforma muitas vezes em ver um simples aquecimento. Deu uma choradinha, então, glória a Deus, já é de Deus já. Mas a gente não vê a pessoa ressuscitar. A gente não vê a pessoa mudar. A gente não vê a situação se definir. E a gente se conforma com uma simples manifestação. Muitas vezes os nossos familiares ainda não vieram para o Senhor, meu amado. Porque a gente falou de Jesus para eles uma vez, 2 vezes e nada aconteceu. Alguns já desistem. Nossa, mas esse não é um escolhido de Deus, então eu vou parar. Daqui a pouco a gente fala 3, 4 vezes, alguns que já vão um pouquinho mais além, fala 3, 4, 5 vezes e a pessoa dá uma choradinha. Oh, Jesus pegou ele. Mas continua no pecado, continua envolvido com o mundo, continua na balada, continua mentindo, mas já está vindo à igreja, está tudo certo, meu amado.
eu falo para você, Eliseu, isso me intriga, irmãos. No 35, depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes. O que Eliseu fez? Ele falou: a boca na boca, olho no olho, mão na mão. O menino aqueceu, só que não levantou. Eliseu foi para o quarto, sabe? Começou a orar de novo. E a Bíblia fala que ele foi de um lado para o outro. E ele voltou. Mão na mão, boca na boca, olho no olho. E a Bíblia fala que o menino ressuscitou. Ele ressuscitou. Meu amado, não se conforme até ver a tua família ganhar para Jesus. Amém. Não se conforme. Eu falei para o Lucas, a gente estava correndo esses dias. A gente olha para as pessoas assim: nossa, mas é uma pessoa tão boa, né? Nossa, é uma pessoa boa, honesta, trabalhador, uma pessoa íntegra. Nossa, pessoa muito séria, reconhecida na cidade. Que pessoa boa. Só falta Jesus para ela. Só falta Jesus. Meu amado, é um desgraçado, vai para o inferno. Falta tudo na vida dele. Falta tudo. Porque Deus é tudo, Jesus é tudo. Amém. E nós não devemos nos conformar até ver o morto ressuscitar. Amém. Essa questão do calor, irmãos, Eliseu passou no calor. As pessoas que estão lá fora precisam do nosso calor, Lucas. As pessoas precisam da gente junto. Eu vem cá, estou junto contigo. Não tem nada de Deus, vem cá, meu amigo. Estou aqui, vamos orar. Mas vai estar frio ainda, Ângelo. Vem cá, vamos aquecer esse corpo aqui. Vamos orar contigo aqui, meu filho. Mas não aconteceu ainda, vem cá. Vamos aquecer aqui, olho no olho, boca na boca, mão na mão. E não se conforme até ver o morto ressuscitar, meu amado. E a Bíblia fala que o menino se levantou. Se levantou. E o quinto ponto, e eu encerro, irmãos. Essa mulher, ela entregou o problema dela para um homem de Deus. Essa mulher entregou o problema dela a Deus. Nós muitas vezes pedimos para Deus nos ajudar, Maurício, mas fala assim: Deus faz, mas está aqui, ó, o problema está aqui comigo aqui. E Deus pede, me entrega. E Deus fala assim: não, eu preciso dele, me entrega. Não, Deus. Ela entregou o problema. Eliseu fechou a porta. Talvez você, meu amado, precise sair de Sunem e ir até o Monte Carmelo. Se você pesquisar um pouquinho isso aí, você vai... Eu gosto muito de quilometragem, não é porque eu gosto de correr não, Lucas. Do Monte Carmelo até Sunem, essa mulher, ela percorreu mais ou menos 24 quilômetros com o jumento. Talvez você precisa, com o teu problema, você andar uns quilômetros ainda. Só que você está tão frustrado, você está tão acostumado, você se conformou tanto com aquilo lá, com aquela situação, que você não tira a bunda da cadeira. E você não está disposto a andar nem 1 quilômetro, muito menos 24. Mas você precisa entregar esse problema para Deus. E eu te falo nessa noite, para você entregar, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa sair de Sunem e ir até o Monte Carmelo. Você precisa fazer alguma coisa. Deus não quer tirar a tua bênção, meu amado. Deus não quer que ela te tenha. Cara, não foi Deus que deu o filho para a mulher sunamita? Foi. Deus tinha algum prazer de tirar esse filho? Não. Mas muitas vezes Deus entrega coisas a nós, meu amado. Deus nos dá algumas coisas. E essas coisas nos saem das nossas mãos. É porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, meu amado. Deus não quer te tirar a bênção que Ele te deu, mas Ele não quer que ela tenha você. Ele te quer por completo. Ele te quer por completo nessa noite. Ele quer o Daniel todinho. Há quem diga que o diabo, ele aceita 1% da tua vida, mas Deus não aceita 99%. Deus não aceita 99%. Você precisa ir para Ele por completo. Você precisa se entregar a Ele. Você precisa pegar a chave de emergência. Jogar fora. Deus, eu não tenho mais saída, Tu és tudo. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento.
Apaga uns pouquinho as luzes, ô Maurício, pra gente. Eu queria que você estivesse fechando os teus olhos nesse instante. Tá bom. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E a minha oração nessa noite, eu queria orar por pessoas que estão enfermas. Pessoas que estão frustradas ou que se frustraram por algo que não aconteceu há tempos atrás. Talvez você responde para alguns amigos, para alguns familiares e vai tudo bem. Talvez você responde: eu habito no meio do meu povo. Mas existe algo dentro de ti que precisa ser mudado. E é por você que eu quero orar nessa noite. Eu queria que você chegasse aqui na frente em nome de Jesus. Eu queria que você chegasse aqui na frente. Se essa palavra falou com você. De olhos fechados. De olhos fechados. Você que permanecer no seu lugar, eu queria que você estendesse as mãos aqui para esses irmãos. E você que está aqui na frente, você se rendesse diante de Deus. Você se rendesse diante do Senhor. E você falasse, começasse a abrir a tua boca nesse instante e falasse: Deus, eu me rendo. Deus, eu me rendo. Eu me entrego em tua presença. Que você começasse a clamar nesse instante, pedindo para que o Senhor venha sobre ti. Senhor Deus Todo-Poderoso, não na emoção, Pai. Não, Senhor Jesus Cristo, no movimento que muitas vezes, Senhor, atrai as pessoas, mas baseado na Tua Palavra, que é viva e eficaz. A Tua Palavra, Senhor, que continua operando e fazendo, Senhor, aquilo que Tu queres fazer. Eu oro, Senhor, pela vida desses irmãos nesse instante, te pedindo, Jesus, que o Senhor venha conceder aquilo, Senhor, que o coração deles deseja. A minha oração, Deus, é para que o Senhor faça aquilo que o homem não pode fazer. A minha oração, Jesus, é para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, para que o Senhor restaure os sonhos, Pai. Os sonhos que foram perdidos, Pai. Os sonhos que foram deixados de lado, Senhor. Os sonhos que o tempo roubou, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que eles possam ser restaurados e que o Senhor, no tempo apropriado, o Senhor venha realizar. No tempo apropriado, o Senhor conceda, Pai, este milagre para a Tua glória, para a Tua honra. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém, meu irmão. Amém. Meu querido, eu sinto, irmãos, no meu íntimo, que isso é o que Deus quer falar a vocês nessa noite. Deus quer falar com vocês, Deus quer fazer algo. E eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Que aonde Deus está, alguma coisa acontece. E se Deus entregou isso a vocês, primeiramente a mim, que fui muito ministrado, é porque Deus quer fazer. Deus quer fazer, Deus quer fazer. Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu. Deus quer fazer. Que vocês guardem isso no coração em nome de Jesus.